Voltamos aqui a falar do brasileiro da Série D. Neste momento, o Santo André está jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Já são 17 minutos, a partida lá está empatada em 0 a 0. Agora, na classificação geral do brasileiro da Série D, esse é a continuação do vídeo anterior. Ficou um vídeo da hora, mas eu vou retribuir aí, falar aí. Nesse momento, Atlético e Iguaçu 0 a 0, Resende e Vitória do Espírito Santo 0 a 0, Real Noroeste e Portuguesa 0 a 0. Esse jogo do Resende com Vitória do Espírito Santo, e está em andamento também, é um jogo decisivo, e o Santo André, mesmo que perda, o Resende não pode vencer. Se o Resende vence essa partida, o Santo André fica fora da classificação. Vamos acessar o grupo aqui, a classificação geral do grupo do brasileiro da Série D. Nesse momento está 0 a 0. Aqui não tá, a Globo não atualizou aqui a tabela ainda, mas o jogo já está em andamento. Que eles não atualizaram aqui ainda, mas está em andamento. Neste momento, o Santo André está indo para... Está ficando com 18 pontos. Está perdendo a vaga para a equipe do Vitória do Espírito Santo. A tabela foi atualizada agora. Alerta aqui, Santo André está perdendo a vaga. O empate de pontos, a equipe do ABC Paulista está perdendo no saldo de gol, que tem um gol negativo, cada 2 gols do positivo. Esse empate não é bom para o Santo André. O Santo André está perdendo a vaga nesse momento. O jogo está em andamento lá no Bruno José Daniel. Não é bom. E agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o São Caetano. O São Caetano deve uma das grandes crises aí. É um rival do Santo André. O São Caetano ficou conhecido em 2001, quando disputou a final do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Paranaense. Nesse momento, a equipe do Ramayão, do Azulão, como é o apelido tradicional, eu assisti em pleno Morumbi um jogador do São Caetano morrer dentro de campo. Então, o jogador São Caetano faleceu, o jogador Serginho, muito triste a notícia. Para que eu tenho um pouco da história do São Caetano, que eu lembro. O São Caetano é um time muito valente, um time que brigava com os grandes da capital. É um time que tem 33 anos de história, e ele veio de 2001, uma das melhores equipes ao fundo do poço. O São Caetano foi colocado em leilão em 2022, em novembro, por 90 milhões. Em fevereiro de 2003, o leilão do clube foi cancelado após a justiça liberar o presidente Manuel Sabino Neto, que foi preso durante uma investigação da Polícia Federal sob suspeita de lavar dinheiro no cargo. O Santo André foi vendido em um leilão. Então vamos falar um pouco da história do Santo André, do São Caetano, desculpa. Fazer o Santo André o rival dele, não pode. A Associação Desportiva São Caetano é um clube de futebol brasileiro da cidade de São Caetano do Sul, região metropolitana do estado de São Paulo, microrregião do ABC Paulista. Foi fundado em 4 de dezembro de 1989. Então o São Caetano é mais velho do que eu. Um ano. A sua cor principal é o azul, mas tem como outro o amarelo, e o vermelho e o branco. É chamado de azulão. Além do mascote faz a ilusão a uma das cores do clube, o azul, a outra branco, o clube manda seus partidos no estádio Anaqueto Campanella, que pertence à prefeitura de São Caetano. Capacidade para 17 mil torcedores. O seu maior rival no esporte é o Esporte Clube Santo André, na cidade vizinha, ou mania vizinha, também da região do ABC Paulista. O São Bernardo é o outro grande rival, com 2 títulos estaduais. Maiores momentos de sua história que foram vividos na primeira metade dos anos 2000. Vamos falar um pouco aí. Quando o clube sagrou-se 2 vezes vice-campeão brasileiro, 2000 e 2001. E quando também foi vice-campeão da Libertadores de 2002, ao perder para o Olímpia. Seu principal conquista no futebol profissional é o Campeonato Paulista de 2004. O time foi campeão em 2004, só tem um título paulista.
Hoje o São Caetano não armaga nenhuma divisão. O time está na maior crise de sua história. Foi vendido, virou um clube empresa, está sendo lavado por má administração, uma polêmica da administração do São Caetano. O time está muito pobre. Não é como o São Caetano que a gente conhecia, um time valente, um time guerreiro, um time batalhador. O São Caetano, a gente espera que o São Caetano dê a volta por cima, assim como o Santo André, o próprio Santo André, a gente está torcendo para isso. Que o Santo André consiga, junto com o seu maior rival, os dois serem vendidos para, assim que a virou SAF, serem vendidos para uma empresa que possa botar dinheiro no clube. Isso é questão, falta dinheiro. Consiga levantar o time para a primeira divisão do brasileiro, para poder atrair anunciante. Ser anunciante no clube, patrocinador, o clube não vai conseguir ser um dos melhores times do país novamente no cenário nacional. Eu espero que daqui a 10 anos a gente possa ter novamente o São Caetano, ter o Santo André, valente, como sempre, como eu conheci nos anos 2000. Eu vivi a história do São Caetano, do Santo André, nos anos 2000. O Santo André é uma excelente equipe, o São Caetano também. Então a gente vai falar agora do maior clássico do ABC. Eu vou entrar aqui pelo clássico do ABC Paulista. Eu não vou poder rodar o vídeo, quando eu rodei o vídeo da glória do Atlético Paranaense, porque não vira, porque não estou falando do Atlético do Paraná. O Atlético Paranaense levou o título de 2001, todo mundo sabe. O primeiro título brasileiro, o único até agora que o Atlético Paranaense só ganhou a Copa Sul-Americana. O clássico do ABC é um clássico conhecido, mas também existem vários clássicos aqui no interior de São Paulo. Eu conheço o clássico do ABC Paulista. É chamado o clássico do ABC Paulista porque existe o clássico do ABC. Os times de Natal também tem esse denominado nome. Então vamos aí. Vamos falar da maior rivalidade do ABC Paulista. A gente tem aqui, vamos falar da história de um desses times daqui. Diadema tem dois times que fazem duelo do ABC Paulista. Então vamos falar a cidade de Mauá também, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Primeiro vamos falar do Grêmio Mauaense, o time da cidade de Mauá. O Grêmio Esportivo Mauaense, para quem não conhece, é um clube da cidade de Mauá, metropolitana de São Paulo. Foi fundado em 15 de 1981. Suas cores é o azul e o branco. O Mauaense disputa atualmente a segunda divisão do Campeonato Paulista, o equivalente à quarta divisão e última divisão do Paulista. Ele tem 41 anos de história, o estádio dele tem capacidade para 8.500 pagantes e o seu maior rival é o São Caetano, é o Santo André e a equipe do São Bernardo. Vamos aí. Nós temos aqui o São Bernardo Esporte Clube. O São Bernardo Esporte Clube é um time com um apelido de cachorrão. Ele é denominado região do ABC Paulista. Primeiro, o Clube Profissional de São Bernardo do Campo é um dos primeiros clubes da cidade, prática de basquete, onde é destaque vôlei e futebol de salão. E também mais antigo clube de futebol em atividade no ABC Paulista. O clube possui a maior rivalidade com Palestra de São Bernardo e o São Bernardo Futebol Clube, além dos demais times do ABC Paulista, para deixar bem claro. O time foi fundado em 3 de fevereiro de 1928. Hoje o clube tem 95 anos de histórias. É um dos maiores clubes mais antigos da história do ABC Paulista, da cidade de São Bernardo, já em atividade. É o Cachorrão. Ele disputa esse ano a Copa Paulista, uma novidade. O São Bernardo Futebol Clube jogar a Copa Paulista. Vamos falar agora sobre o Palestra de São Bernardo. Então, o Palestra São Bernardo foi fundado em 1935. É um time que tem 87 anos. Ele joga no estádio Baetão. Tem capacidade para 6.315 pessoas. O estádio dele. E é um time descendente italiano. Ele é rival do Esporte Clube São Bernardo, que eu acabei de falar. Do próprio Santo André, do próprio São Caetano.
Ele tem a rivalidade dele local. São times que podem se encontrar em competições do Campeonato Paulista, mas é difícil a gente ver um clássico da ABC novamente no futebol brasileiro. Agora vamos falar do mais novo clube, que é um clube empresa. É um clube que é um amarelo, ele é chamado São Bernardo Futebol Clube. É uma agremiação fundada no ano de 2004, o ano da glória do Santo André, na Copa do Brasil. Ele é o seguinte, o São Bernardo Futebol Clube é uma agremiação esportiva da cidade de São Bernardo do Campo, o ABC Paulista. É um time jovem que tem praticamente 18 anos de idade. Foi fundado em 20 de dezembro de 2004 e utiliza o estádio 1º de Maio também como um primeirão, estádio que notabilizou pelas greves operárias no início da década de 80. Em 2005 e 2010 conquistou 3 acessos consecutivos. Hoje a Mágoa, a primeira divisão do Campeonato Paulista. No fim de 2009, o grupo Maguizou assumiu a administração do clube pela primeira vez, desde a fundação da família Montemon, não está mais envolvida com a gestão do São Bernardo. Após 2 campeonatos batendo na trave, em 2020, na semifinal do campeonato da A2 da Copa Paulista, o Tigre conseguiu o melhor ano da sua história. Em 2021, conseguiu na temporada da A2 a Copa Paulista pela segunda vez da sua história, conseguindo um acesso forçado até o momento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao São Bernardo. O time aí disputa a Paulista da Série A1 e o Campeonato Brasileiro da Série C. No ranking da CBF, ele está no número 51. Com 130 pontos no ranking de 206, no lugar da posição. Seus maiores rivais aqui, já falei para vocês, é o próprio São Bernardo, 2 times do ABC da cidade de São Bernardo, é o Cachorrão, que é o apelido, e também o outro time lá, vou falar o Santo André, o Palestra Itália, outro rival dele, e o Grêmio de Mauá. Mas não existe como ter uma rivalidade com o Grêmio de Mauá, porque existe a rivalidade, mas nunca existe um jogo oficial entre as duas equipes. Pode existir a rivalidade, mas nunca teve um jogo entre São Bernardo Futebol Clube e o próprio Palestra, o próprio, por causa da força. O nível padrão do São Bernardo já é um time que tem mais dinheiro, é um time que tem uma competição nacional, tem mais anunciantes. Agora vamos ver a situação dele, da equipe aqui. Mas como eu te disse, vamos falar sobre o Água Santa também, que foi destaque da temporada desse ano. O Água Santa como é chamado? O Netuno. Foi vice-campeão paulista, fez uma história bacana. Vamos contar a história do time da Várzea, eu falei num vídeo anterior. Era um time da Várzea. E ele chegou à elite em 2016, vem dando muito trabalho aos grandes da capital paulista, chegando à semifinal, perdendo o título ao Palmeiras aí. O Esporte Clube Água Santa é um clube do futebol paulista, na cidade de Diadema, microrregião do ABC Paulista. Foi fundado em 27 de 1981, suas cores é o azul e o branco. Em 2023 foi vice-campeão paulista, foi fundado nos anos 80. O principal rival dele é o São Bernardo. O seu principal rival, todos os times que vivem na região do ABC Paulista são rivais aí do próprio Netuno, a Água Santa. Tanto o próprio Santo André, como o próprio São Caetano, como o Grêmio de Mauá, como o Palestra de São Bernardo. Todos os times do ABC Paulista são rivais aí do próprio Água Santa, aí, time de Diadema. Vamos falar aí também um outro time de Diadema que ele mudou de cidade, aqui no vídeo. Vou falar um pouquinho sobre essa equipe aí, que ela mudou de cidade aí. Eu não sei por qual motivo ela mudou de cidade, ela não quis mais duelar, mas mesmo assim o clássico continua. Vamos falar sobre o Clube Atlético Desportivo Diadema, que ele agora não mais existe mais, ele deixou de existir. Ele passou a se chamar Grêmio Desportivo Ribeirão Pires. E isso para a tristeza da cidade, perder um clube tão histórico como ele. Ele foi fundado em 2009, tem 13 anos de idade, novinho, né, filho? E ele teve a cidade que ele nasceu foi em Diadema, uma cidade de 400 mil habitantes. Ele é o primeiro
um projeto sócio. Depois ele se afiliou à Federação Paulista, começou a disputar o Campeonato Paulista em 2010. Aí depois ele vem disputando o Campeonato Paulista e não vem aí, como eu te falei, é um clube pequeno. Agora ele representa Ribeirão Pires aí. Ele tem um novo estádio agora de R$ 1 bilhão, estádio Ribeirão Pires até o momento. Esperamos o sucesso dele, que um dia ele coloque o Senado Nacional do Campeonato Brasileiro e possa fazer história, levar as suas glórias, um dia disputar a Libertadores aí, fazer história. Como uma empresa de empresários compra essas equipes aí do ABC Paulista, faça um bom investimento. Que isso, o cara pode falar, o time é ruim, o time não presta, o time é aquilo. Não, na verdade é o seguinte, o cara não é que o time é ruim, é porque falta dinheiro, o time não tem dinheiro, não tem capital, não tem recurso, que falta para um time decolar. Hoje você fala do Flamengo, você fala das grandes equipes aí, o Fortaleza, um exemplo, o Fortaleza, que vem brilhando aí na Copa Sul-Americana, já chegou a Libertadores 2 vezes, o próprio Ceará que também estava voando, também agora está lá embaixo. O que acontece? Falta recurso, jogador, para contratar os jogadores de peso. Os jogadores no mercado custam uma nota para o time, tem que pagar salário também do jogador, direito de imagem. E o time muitas vezes ele não tem dinheiro para pagar, então ele quer contratar jogador baratinho só para mim continuar em atividade, continuar funcionando, entendeu? Então, esses times aí, falta um baita de um investimento, a administração dos clubes aí falta investir neles, porque não é porque o time é ruim, você pode falar que o time é uma bosta, o time é ruim. Não, o time não é ruim. Com todo respeito à torcida de todos os times, é, muita gente fala isso. Eu não tô falando que o time é ruim, eu tô falando que alguns caras falam aí. Mas falta o seguinte, o time desse é o desejo que ele suba, né, para a divisão principal, que ele faça o sucesso dele, que ele levante a galera. Os 34 minutos agora de jogo lá no estádio Bruno José Daniel, grupo F, 14ª rodada, Democrata de Santander 0x0. Mas eu vou falar a verdade, não existe time ruim. O que está faltando é investimento, e esse investimento vem pelos empresários que tem que investir aí no time para ele poder contratar jogador. A questão da nova lei feita pelo governo anterior, que agora pode transformar o time em empresa, o clube em empresa. Hoje vamos falar aqui no ABC. Hoje, agora no brasileiro da Série B, não tem nenhum time representando o ABC Paulista. E isso é muito triste, porque hoje vamos ter aqui, ó, Chapecoense está voltando para a Série C, o Avaí, Londrina, o ABC. Aí nós temos aqui o Novo Horizontino, um time do interior de São Paulo. Ele tá voando no Brasileiro da Série B, 36 pontos, brigando com o Vila Nova, Vitória da Bahia, tá voltando depois de mais de 20 anos na Série B. O Criciúma também tá voltando. O Sport tá na briga, o Guarani tá na briga, 34 pontos. O próprio Mirassol, o Ceará também tá na briga. O Juventude. É muita alegria a gente ver esses times eles voltarem aí. O Guarani venceu o Atlético Goianiense, o Ceará empatou com o Juventude. A gente vê aí a real situação do futebol brasileiro. Faltou futebol? Não. Faltou dinheiro, faltou muito investimento para melhorar um pouco do aspecto das equipes aí no futebol brasileiro. Mas você pega aqui a tabela do Campeonato Brasileiro da Série E, vem uma crise daquelas, onde o próprio Santander não consegue vencer. O Santander tem que vencer esse jogo, porque tá ficando fora, tá perdendo a vaga. Aí você pega aqui o Brasileiro da Série C. Nós temos aí o Operário, o Amazonas, o Brusque. Quanto tempo o Operário não joga o Brasileiro da Série B? O Amazonas, quanto tempo? Eu nunca vi o Amazonas e nem o Brusque, e nem o Volta Redonda, e nem o Náutico, e nem o Botafogo da Paraíba, e nem o São Bernardo jogarem aí, e nem o Ipiranga jogarem aí o Brasileiro da Série B. Lembrando que esse Brasileiro da Série B, ainda tem mais algumas rodadas. Então, lembrando que está caindo o América do Rio Grande do Norte, o Remo do Pará e o Pouso Alegre e o Atos. Está caindo para a próxima divisão aí a Série D. É um fato histórico? É.
Mas a gente tem que torcer para essas equipes crescerem aí. Falta o investimento? Falta. Mas aí a gente vê aqui o Operário voando junto com o Amazonas Brusque e o Volta Redonda. São equipes muito conhecidas aí, muito tradicionais. Jogaram Copa do Brasil, deram o show deles. Botafogo, São Bernardo, Ipiranga. Então a gente tem que torcer por essas equipes fazerem história novamente, porque não são times tradicionais. Assim como o próprio São Bernardo, o próprio Santo André, desde sucesso às equipes, muito sucesso ao próprio São Bernardo, e o próprio Palestra, e o Grêmio de Mauá, e o próprio Atlético de Ribeirão Pires, muito sucesso aí, que eles façam muito sucesso, que eles busquem aí um investimento, contratem alguns jogadores craques mesmo para levantar as equipes, porque falta jogador, falta dinheiro, falta patrocinador, falta investidor nessas equipes aí, para elas poderem aí fazer história aí, disputarem uma Libertadores, levar alegria para o seu torcedor. São equipes tão pobres que eu vou te falar uma coisa. Se um dia elas. Hoje elas estão lá embaixo. Daqui a pouco elas começam a jogar uma Libertadores. Eu garanto que elas não vão ter que jogar. O jogo vai ter que ser trazido aqui para São Paulo, porque o estádio delas não conforta a capacidade de 20 mil torcedores lá pela Conmebol, exigência da Conmebol. E são times aí que nem sabem o que é jogar uma Libertadores, o que é jogar uma Sul-Americana, o que é jogar um Mundial de Clubes, o que é jogar uma Recopa. São times aí que nunca sonham jogar um dia, mas eu garanto aí que eles vão melhorar um dia o futebol brasileiro. Hoje se encerra o Campeonato Brasileiro da Série D, vamos começar a fase de mata-mata. Daqui a 4 rodadas vão ter aí também o mata-mata na Série C. 8 equipes vão para o mata-mata, que é a tribuna final. E eu desejo sorte para todas as equipes aí. Uma boa sorte a todos. Lembrando que o brasileiro da Série A e o brasileiro da Série B não segue o regulamento da terceira e nem da quarta divisão. É... Vamos aí. Esse é mais um vídeo do meu canal. Eu espero que você deixe seu comentário aí e deixe seu like. E vamos aí pro próximo vídeo. Fui.